Pastor Paulo Nascimento, bom dia, a paz de Cristo seja contigo. Fazer uma pergunta para o senhor, falando de Bíblia. O senhor já ouviu falar de transferência de demônio? Num evento que eu participei, teve essa situação. O demônio saiu de uma pessoa e foi para outras 3 pessoas. Existe embasamento bíblico para isso? Se tiver, senhor, me avise, por favor. Sou de Sarzedo, missionário André, de Minas Gerais. Um abraço no seu coração. Olá, meus queridos irmãos, que prazer poder responder a um dos nossos seguidores que, conforme a nossa proposta, ele me procurou e enviou o seu vídeo, porém, não querendo falar o seu nome nem a sua região, ele pediu o sigilo da sua região, mas colocou aí as suas indagações. E dentre elas, a que mais me surpreendeu foi: existe ou tem possibilidade transferência de demônios? E o pior, a pessoa que estava expulsando, o superpoderoso, pegou os demônios. Aí eu queria saber se foi via Pix, qual foi a transferência, foi pelo WhatsApp. Tô brincando, mas vamos levar o negócio aqui a sério agora. Porque, irmão, como é que é isso? Você vai para ser resposta de Deus, você vai para solucionar um problema e acaba sendo um problema. O tripé brasileiro, hoje, que envolve as nossas denominações, está ligado a solução, resposta e garantia. Todo mundo hoje quer a solução dos seus problemas. Aí é muito natural você ver numa publicação de divulgação de um evento a seguinte frase: venha para cá que os seus problemas serão solucionados. E se você não tiver o seu problema solucionado? E se Deus não quiser falar com você naquele dia e não te dar a resposta? Qual a garantia que você quer? Porque quando a gente fala de garantia, qualquer lugar que você chega hoje vai fazer uma compra, a primeira coisa que a pessoa pergunta para você é: você quer estender a garantia do produto? Porque todo mundo quer estar garantido em alguma coisa. E aí me causa estranheza quando uma pessoa procura a igreja para solucionar um problema e lá ela vê uma bagunça, ela vê um problema a mais. Falando de Bíblia, olhando para as Escrituras, vamos a 2 textos bíblicos. Marcos, capítulo de número 16, escrito está: e disse-lhes, palavras de Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Isso não é opcional, isso é mandamento. Verso 17, promessa: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, não é no seu nome, nem no meu nome, nem no nome do líder da nossa instituição, nem do líder da convenção. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. 18, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha aí o verso de número 17, Marcos capítulo 16. Em meu nome expulsarão demônios. Ou seja, essa prática que a Igreja Católica chama de exorcismo, ela era uma prática comum desde a época de Jesus. Só que, vamos a outro texto bíblico? Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11. A gente vai ver aqui um texto bíblico a partir do verso de número 14. Lucas, capítulo de número 11, a partir do verso de número 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão. Verso 15. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. 17. Mas, conhecendo ele os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. 18. E se também Satanás está dividido contra si mesmo,
como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes? Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. A indagação aqui de um dos partidos políticos da época de Jesus era: Jesus está expulsando demônios pelo príncipe dos demônios. Ué, como é que pode isso? O demônio expulsar demônio. Se eles são tudo da mesma facção, da mesma curriola, do mesmo grupinho, do mesmo sentimento, da mesma fala. E aí Jesus diz: isso é reino dividido, e um reino dividido não subsiste. Uma casa dividida, ela cai. E aí eu preciso lembrar a você que nós precisamos levar as coisas de Deus mais a sério. Tem muita gente que acha que tem domínio do mundo espiritual. Tem muita gente colocando a mão de forma precipitada e prometendo realizar coisas que elas não são capazes de controlar. Muita gente que está sendo enganada por picaretas da fé, malandros da fé. Gente que inocentemente chega com um problema lá e vai pedir socorro e acaba por expor a fraqueza de tudo que está dentro daquela denominação. Sabe por quê? Porque estão ali, mas não foram preparados para tal. Não são legítimos para tal coisa. E aí a gente vai do culto hoje, que vive um sincretismo religioso, que vai de amuletinhos da fé, que são, eu vou chamar aqui de indulgências modernas, que vai de um sabonete ungido, uma meia ungida, uma escova de dente ungida, um sapato ungido, um cobertor ungido, sal grosso, água de Israel. E outro dia até fiz uma brincadeira aqui que um camarada estava prometendo na televisão uma água que Moisés bebeu. A água que Moisés bebeu já virou urina. Ué, se eu já bebi água, vai sair, virou urina. E o pior, irmão, o povo ouve e vai nessa malandragem do povo, dos caras, desses tais líderes. A gente precisa acordar, porque o demônio sai não é no meu nome, não é no nome de nenhum dos líderes, mas no nome de Jesus. E a ordem é essa, aí de pregar o evangelho a toda criatura. Aí os sinais vão seguir aos que creem. Só que a pessoa chega na igreja e na hora dela ter os seus demônios expulsos, o demônio pega quem está expulsando. Gente, que coisa doida. Dá para você imaginar o cara que está ali como a maior referência de autoridade espiritual, que vai expulsar os demônios e ele pega o próprio demônio? Ele fica manifestado diante da sua congregação? Irmãos, a igreja brasileira está muito bagunçada. Aí eu indico para vocês aqui o livro do reverendo Augusto Nicodemos, que é O que Estão Fazendo com a Igreja, da editora Mundo Cristão. É um livrinho cinza com uma lata de lixo e um peixe. Metade dele para dentro da lata do lixo e metade para o lado de fora. Você vai começar a entender muitas coisas, mas principalmente leiam a Bíblia. Parem com essa preguiça de não querer ler a Bíblia. Leiam a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé. Por isso tem muita gente que se dá bem numa coisa aqui, noutra ali, mas quando acontece mesmo de verdade, passa vergonha. Aí eu lembro do camarada lá que foi expulsar demônios, o demônio disse para ele: eu conheço Paulo, eu conheço Pedro, eu conheço Jesus, mas você, quem é? E levou um pau, meu irmão, ganhou um couro, levou uma coça. Foi bagunçado. Por quê? Porque nem todo mundo tem autoridade para fazer tal coisa. Eu fico muito triste com esse relato, apesar do começo do vídeo. Sorri por não acreditar ou tentar não acreditar que existem pessoas desse naipe na nossa pátria. Pessoas que, ao invés de causar saúde, causam mais males na vida dos seus membros. Que Deus tenha misericórdia de nós. Lemos o texto sagrado. Todos os demônios se sujeitam ao nome de Jesus. Agora, esse negócio de transferência de demônio, a única vez que você vai ver transferência de demônio na Bíblia é Marcos
Vou até abrir a Bíblia aqui agora, que veio na cabeça aqui, a questão do gadareno. Quando Jesus fala para os demônios entrarem, ou permite os demônios entrarem numa manada de porcos. Olha que interessante, a última referência para esse nosso vídeo. Marcos capítulo 5, verso de número 12. Todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. O único momento que você vai ver Jesus permitindo uma transferência de demônios. Os demônios pedem, hoje, corrigindo a minha fala de alguns segundos atrás, os demônios pedem para Jesus para que eles entrassem na manada de porcos, porque aquilo ali era um meio de sobrevivência dos gadarenos. E aí, Jesus permitiu e os porcos se precipitaram de despenhadeiro abaixo e acabaram morrendo afogados, porque tinha água no final, lá embaixo. O único momento na Bíblia que você vai ver transferência de demônio, transferência. E Jesus acabou com o problema daquela cidade, mesmo assim foi expulso. Eu imagino esse camarada aí, nessa igreja, transferindo demônio para os outros. Você quer quanto? Você quer uma dúzia, meia dúzia? E o que você não quiser eu pego para mim. Deus tenha misericórdia de nós. Fiquemos com a Bíblia, nada mais que a Bíblia. E eu quero lembrar a você que nós temos agora também o Falando de Bíblia lá no Instagram. Você pode nos seguir lá e você pode saber o que acontece no nosso dia a dia, algumas enquetes. É @Falando de Bíblia Oficial. Você pode mandar a sua pergunta por lá e nós vamos aqui falando de Bíblia.